expressão. A questão do Igor Vinícius ainda é um pouco contratual. O Arão já está acertado o contrato, é uma questão física. O Igor Vinícius tem uma cláusula ou outra ainda que precisa definir, porque é uma negociação que o São Paulo aceitou, mas é uma negociação um pouco complexa, né? Porque o São Paulo rescinde o contrato com o Igor Vinícius, cede ele ao Santos e fica com um percentual dos direitos econômicos. Então, precisa definir esse percentual dos direitos, precisa acertar a rescisão, ver se ficou alguma coisa para trás. Todo clube, quando acontece isso, que faz uma negociação, você pega o salário atual e fala, pô, não vou te pagar não, pô, tô te deixando ir. Então, essa liberação talvez ainda precise de algum detalhe ou outro no São Paulo. As bases com o Santos já estão acertadas e o Santos está preocupado com a lombalgia do Igor Vinícius, que é algo que incomoda muito os jogadores, que nem lombalgia é um negócio crônico. Tipo, você precisa lidar com aquilo, fazer bastante físico, fortalecimento, para que você consiga lidar bem e não seja desfalque em algum momento. A princípio, o Santos ouviu que está tudo bem. O São Paulo, como tem uma boa relação com o Santos, vai coordenar esses exames. Até porque o São Paulo vai ficar com o percentual dos direitos. Não é bom para o São Paulo negociar um jogador, rescindir se o cara está com problema físico. Sim. Então, o São Paulo vai fazer os seus exames e vai avisar o Santos, isso aqui é nosso. Ó, tá tudo bem, estou clinicamente apto. Aí o Santos vai reforçar esse diagnóstico, vai fazer os seus próprios exames. Então, o Igor Vinícius vai passar por 2 baterias. E aí, se tiver tudo ok, o Santos assina o contrato. Se não tiver ok, o Igor continua no São Paulo. É o mesmo caso do Arão. Se tiver impossibilitado, ele não assina. Só que no caso do Arão, não tem nada recente que mostre que ele pode ficar fora. No caso do Igor Vinícius, não é algo grave, mas é algo que o tirou de alguns jogos e treinos recentemente. E o Santos precisa de alguém que já esteja à disposição nesse momento, né? Porque improvisou Escobar, Luizão, Zé Ivaldo nos últimos tempos na posição. Então, é uma questão que também é de saúde para fechar com o Igor Vinícius. Eu publiquei hoje no UOL algo que eu sempre tenho expectativa do Santos fazer. Isso não é muito da gestão do Marcelo, é uma coisa meio histórica do Santos. Que quando a repercussão é muito ruim, os caras voltam atrás. Isso já aconteceu algumas vezes. A Gabi, eu lembro que aqui no UOL publicou sobre o Ganso, antes da torcida querer o Ganso, quando a torcida não queria. E aí a torcida reclamou muito, o Rui ainda foi e falou, não, tá o Ganso. O Diniz estava no telefone com o Ganso já. Desculpa, gente. Então, assim, isso já ocorreu recentemente, né? O Santos usar meio que as redes sociais como termômetro. Não, na tua gestão também. Já ocorreu. Eu lembro de voltar atrás, eu lembro de pensar. De serem nomes que ainda não estavam necessariamente em início de negociação, nomes que saem na imprensa e eles veem a repercussão negativa, existem a possibilidade da investida. Nesse caso do Igor, desculpa, a repercussão foi muito negativa. Eu abri uma enquete nas minhas redes e aí as opções eram... Chegada do Igor Vinícius é o quê? Muito boa, boa, ruim, horrível. A dúvida ficou entre ruim e horrível. Ai, pesado. Não tem opinião, foi a terceira. Então, tipo assim, a repercussão foi muito negativa. Sim. E aí eu pensei, será que o Santos vai voltar atrás? Eu perguntei para as minhas fontes lá, a Gabi ouviu a mesma coisa. O Santos não voltou atrás. E a resposta que eu tive é não, porque temos que ter convicção no departamento de futebol. Eu ia falar isso, só reforçando, o Igor Vinícius passou pelo scout, pelo departamento de análise de desempenho, pela comissão técnica, só explicando, scout, que é o departamento de análise de desempenho, pela comissão técnica e pela parte de execução de futebol. Então, ele está respaldado... Matos, Kleber e analista. Exatamente. Ele está respaldado com todas as áreas de contratação e de explicação do motivo da contratação. Então, tem também a aprovação financeira, porque é uma negociação tranquila para o Santos. Vai receber um cara de graça, num salário ok. Então, assim, o Santos entende que por todo esse contexto é um bom negócio. De fato, o Igor Vinícius não viveu bons momentos recentes, mas há não muito tempo era o lateral com maior participação em gols e assistência na temporada. Ele foi importante naquela Sul-Americana que o São Paulo chegou na final. Então, o Santos entende que o ambiente novo, essa mudança de áreas, pode fazer o Igor Vinícius chegar no seu mais alto nível. E o Kleber entende que o Igor tem as características necessárias para ele. Que é esse cara que chega mais no fundo. Ele gosta, o Kleber, de ter um lateral mais defensivo e outro mais ofensivo. Então, pensando que se o Escobar for titular, que é quase que um zagueiro pela esquerda, o Igor pode ser aquele ponta e o Roleiser apoiaria pelo meio, da direita para o centro. Então, na cabeça do Kleber é uma boa opção, ter um lateral mais ofensivo. E o Santos não deixa de buscar o Mike, que é de lateral na cabeça do Santos mais equilibrado, que seria o titular para o Igor ser uma opção para ter uma disputa boa. Então, seria Souza e Escobar de um lado, Mike por Vinícius do outro. Eu acho que o Santos resolve os seus laterais depois de, o Santos tem problema na lateral há muito tempo. Então, a negociação do Mike ainda vai demandar um tempo, porque o Santos só vai negociar com o Palmeiras depois que o Mundial acabar para o Palmeiras, né? A participação do Palmeiras no Mundial. Pode ser que dê certo, vamos ver. Entre Santos e Mike, a coisa está andando, a relação do empresário é muito boa, o Alexandre Matos está cuidando disso. Então, a ideia do Santos, resumindo, é ter Igor, Vinícius e Mike para a direita,
trazer o Ilharão para volante e ainda contratar um zagueiro e um ponta. E aí eu acho que o Santos fecharia essa janela com 4 ou 5 reforços. O Matheus está avançando nas negociações e indo por prioridade. Então a prioridade 1 do Santos era lateral direita, a prioridade 2 do Santos era volante. Então eles estão nessa de atacar. Por favor, olha minha zaga. Eu acho que a zaga, por mais que seja um alvo, não é um negócio desesperador. A ponta eu agora. Eu não sei, porque o Soteldo saiu. Dando contexto a uma situação, e eu já leio o chat, tá? Eu tô vendo que vocês estão mandando muitas mensagens, algumas sobre jogos, algumas sobre opiniões, algumas carinhosas. Consegui passar o olho aqui, já vou para lá, tá? Mas só dando contexto, que eu sei que boa parte do chat, por exemplo, já não gostou tanto da contratação do Igor Vinícius. Muito porque muitos deram o argumento de que, meus amigos são paulinos odeiam ele. Ele viveu uma baixa lá mesmo, tá? Acho que a relação, pelo que eu tive de informação, porque eu apurei com pessoas que eu conheço de São Paulo, que a relação basicamente do lado de lá se desgastou, e o exemplo que eu posso dar é como o Soteldo dentro do Santos. A saída do Soteldo foi facilitada por parte do Santos, justamente por entender desse desgaste com a torcida, o futebol e tudo mais, lesões recentes. E no São Paulo acontece uma coisa muito parecida em relação ao Igor Vinícius, tá? Então, o São Paulo não faz força, tinha um contrato com o Igor Vinícius até o dezembro, vai antecipar essa rescisão para liberar de imediato para o Santos, né? E ficar com essa porcentagem para uma futura venda, isso está sendo debatido, como disse no site. Mas acho que esse contexto é importante de entender que a chegada dele a um novo clube, imagina tu chegar, sai do São Paulo e tá jogando com o Neymar, se caso essa renovação se concretize, sabe? Então, eu particularmente, vou colocar um pezinho para trás, esperar essa chegada. Eu não tenho opinião completamente formada sobre essa situação do Igor Vinícius, eu entendo que ele esteja em baixa, mas eu acho que a chegada dele a um novo clube com outro ambiente, outra atmosfera, pode ser benéfica para o jogador dar uma virada de chave e, de repente, conseguir uma sequência interessante. E lembrando que, apesar dele ser o único lateral direito contratado até o momento, o Sete falou agora, o Santos vai insistir na negociação com o Mike, só que tem que esperar o Palmeiras voltar do Mundial para estar negociando essa situação certinha. A intenção do Santos é que o Mike seja titular e deixe o Igor Vinícius no banco e essa disputa de posição, como acontece. Se isso acontecer, o Igor Vinícius substitui o Léo Godoy. E aí eu acho que é um ganho, ponto. Não, sem dúvida alguma. Né? O Léo Godoy acho que tinha mais clima. O Igor Vinícius pode ser bom. O Léo Godoy acho que não seria bom nunca no Santos. Se chegar o Mike, eu acho que vocês vão ficar tranquilos. Porque se entrar o Igor, na pior das hipóteses, ou se o Igor ganhar a vaga com justiça, beleza. E eu entendo vocês, porque geralmente quando isso acontece, tipo assim, se você pegar o anúncio do Léo Godoy no Independente, vão ter 500 santistas esculachando ele. E a torcida do Independente vai estar preocupada, isso é natural. Mas existem exceções. Os caras que saem embaixo, que vivem em outro ambiente e que dão certo. Sei lá, o Otero estava 4, 5 anos sem jogar um jogo bom. Chegou no Santos, ele foi super importante no acesso. Então, o Guilherme, por exemplo, se tivesse saído do Santos, ele ia sair sendo xingado. E eu tenho certeza que ele seria útil no clube. Então, acho que é melhor esperar. Se o Igor Vinícius for reserva, ótimo. Se for o titular, eu já me preocupo um pouco mais, porque o Santos traz a terceira opção do São Paulo como titular. Mas vamos esperar esse andamento da janela. Eu concordo com vocês e com o chat que precisa de zagueiro, que precisa de atacante para substituir o Soteldo, mas é o Santos andando de alguma forma no mercado. Já me parece que em relação à live da semana passada, são 2 nomes negociados, né? Como avanço. Em uma semana, se não 2, até a volta, o Santos fechou o elenco. Me parece que é um caminho plausível. Viável, né? Mas é isso, eu acho que a atmosfera psicológica conta muito para quem chega de um outro time para cá, sabe? E o Santos vive esse momento, por mais que de pressão para uma continuidade em relação a essa sequência de vitória, né? Que é o último jogo venceu e agora tem que segurar. E o próximo jogo já é Palmeiras. Mas, apesar dessa indefinição em relação a essa sequência de vitórias, eu acho que vive um momento um pouco mais leve, né? Então, quem chega de fora pode chegar carregando, chegando menos pesado. Também, né? Exato, chega menos pesado, menos pressionado também. Tem uma questão que eu ouvi no São Paulo, que o Igor seria opção se tivesse avaliando a renovação. Porque foi muito mais uma decisão do Igor de sair do que o São Paulo de não renovar. O Igor perdeu espaço e aí ele falou, eu preciso jogar. E aí, nessa, teve especulação, interesse recente de Corinthians, Bahia, Fortaleza, um cara que tinha mercado. E aí o Santos é visto como esse clube onde ele é capaz de ser titular, mesmo que o Mike venha. Então, o cara que está com confiança de ganhar a vaga, né? Sim. Vamos ver se ele corresponde. A princípio, eu tenho minhas dúvidas, claro, mas eu acho que é um jogador que, pelo menos há pouco tempo, estava sendo destaque. Não um cara que nunca teve e que o Santos está buscando, como já, sei lá, Santos buscou o Gabriel Inocêncio na Água Santa porque foi destaque de 2 jogos na semifinal do Paulista. O desespero puro de trazer um jogador que você sabe que não vai resolver.
No caso do Igor Vinícius, existe uma chance, existe um mundo. Se ele for reserva, principalmente. É isso. E muita gente perguntou do JP Sherman, tá? Comentários como, pô, vai trazer o Igor Vinícius pra quê? Eles têm um futebol muito parecido, ou até pior do que o do JP Sherman. Cara, o JP Sherman vai ser vendido, gente. A Derlan certamente vai ser reavaliado, principalmente. Sabe o que eu ouvi da Derlan? Fica como informação aqui pela live, que eu acho que ninguém publicou, que o Adelan já está estudando para ser técnico. Caramba! Ele já está buscando as licenças da CBF, ele quer usar esse segundo semestre como transição. Olha. Não sei se teria uma vaga no Santos, mas ele quer começar como auxiliar ou alguma coisa, ele quer trabalhar no futebol. Ele é um cara que é visto como um cara muito inteligente. De fato, é legal conversar com o Adelan. O Adelan tá com problemas físicos que ele sabe. Você tem uma lesão de ligamento cruzado a essa altura da tua carreira, é muito complicado. Ele vê como uma vitória ele ter voltado a jogar, mas aí ele volta, sente. Então, o Adelan reconhece que está com suas limitações. Então, não sei se o Santos vai dispensar o Adelan ou se vai manter o contrato para que o Adelan seja essa terceira opção no elenco. Mas, a princípio, o Santos não consegue contar com o Adelan porque ele tem problemas físicos visíveis e já está pensando nessa aposentadoria. Já o JP Sherman é um nome que é visto como, já que ele não deu certo até agora, não correspondeu às expectativas, vamos fazer dinheiro enquanto existe esse potencial. Porque depois que você fica dando muito ponta de faca, se ele não der certo, ele vai perdendo valor a cada vez que joga, se não estiver confiante. Sim. Então o Santos entende que ainda está no hype, está muito jovem, jogador que ainda é convocado para a seleção brasileira de sub-20. Então vamos aproveitar e vender o JP nesse potencial, porque talvez ele não venha. Algo como o Ângelo. É isso. Estava embaixo, vamos vender para o Chelsea. E acabou que não deu certo na Europa. Não é o caso do Sherman, porque eu acho que ele vai dar certo. Também acho. Mas é uma questão que dá para entender o Santos. Já que ele não funcionou até agora, vamos vender enquanto ele vale. E aí o Santos resolve a posição com outros dois jogadores.